Alguém pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo do número 5, Mateus 5, e queria ler um texto aqui com os irmãos e dizer aos irmãos que Jesus, quando falou sobre entrar no seu reino, repita lá comigo, entrar, mais uma vez, entrar no reino, ele sempre disse que era necessário fazer-se alguma coisa para se entrar no reino. Jesus nunca indicou que para se entrar no reino se entra sem se fazer nada, mas é necessário fazer alguma coisa para entrar no reino. Você sabe, eu tenho dito aos irmãos aqui ultimamente que Jesus veio à terra não para fundar uma religião. Jesus não é o criador do cristianismo, ele não é o criador dos evangélicos, dos católicos. Jesus nunca criou uma religião. Jesus veio à terra para fundar uma nação em que ele é o rei dessa nação. Para isso ele veio à terra. A sua principal missão em vir do céu à terra foi para fundar uma nação chamada Reino de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que aonde Jesus ia, ele sempre ensinava a respeito do Reino de Deus. Aliás, se você ler a Bíblia com atenção, você descobre que a grande mensagem de Jesus era a respeito do Reino de Deus. E o próprio Jesus disse aos discípulos: quando este evangelho a respeito do meu reino for pregado em todo o mundo, então o fim vai chegar. Então Jesus veio fundar uma nação, ele é o rei, e agora as pessoas têm a oportunidade de se tornarem cidadãos dessa nação chamada Reino de Deus. E a minha questão é, será que nós já somos cidadãos desse reino? É porque há aqui uma ideia que eu queria trabalhar com os irmãos esta noite. Nós criámos esta tradição de que para entrar no reino, fazer parte do reino de Deus, ser um cidadão do reino de Deus, basta acreditar em Jesus, fazer uma oração e está o assunto resolvido. Aliás, você sabe que muita gente usa o sistema de convidar as pessoas para primeiro levantar um braço, depois passar à frente, fazer uma oração que é a oração de receber Jesus e pronto, e diz à pessoa: a partir deste momento você já está salvo, tem a vida eterna, é o fim do mundo. Mas o mais interessante é que você nunca encontra na Bíblia Jesus a convidar pessoas para levantar o braço, vir à frente e fazer essa oração. Você nunca encontra os apóstolos convidar pessoas a levantar o braço, vir à frente e fazer essa oração. Aliás, você nunca encontra na Bíblia esta postura, nem por parte de Jesus, nem por parte dos apóstolos. E por vezes as pessoas entram numa igreja e ouvem uma pregação e são desafiadas a receber Jesus, a fazer uma oração para receber Jesus, e depois é colocado nas pessoas esta ideia de que a partir de agora está tudo feito, está salvo, está no céu, está a obra feita e ponto final. Mas quando você vai ouvir o que Jesus disse a respeito de entrar no reino, Jesus falou coisas bem diferentes. Quando você pensa em Nicodemos, lembra-se? Nicodemos era um bom religioso, era um homem cumpridor de regras, de leis, de princípios, um homem que conhecia as leis de Deus e procurava praticá-las, era um bom religioso. E quando ele vai ter com Jesus, Jesus disse: tu, se não nasceres de novo, e na Bíblia, no original, não há esta expressão nascer de novo.
No original, o que está escrito é nascer do alto, que se traduziu por nascer de novo. Mas Jesus diz: se tu não nasceres de novo, tu não podes entrar dentro do meu reino. O que é que Jesus quer dizer com esta história de nascer de novo? Nascer de novo não é alguma coisa que acontece assim num instante. Nascer de novo é um processo que tem origem numa semente. Quando você nasceu, você sabe que você nasceu por causa de um processo. Uma semente foi plantada no ventre da sua mãe e essa semente foi crescendo e foi se desenvolvendo até que você saiu do ventre da sua mãe, porque aquilo que nós chamamos nascer é apenas a saída do ventre para o exterior, e você começou a crescer até se tornar um homem feito. Quando Jesus diz a Nicodemos é preciso nascer de novo para entrar dentro do reino, Jesus quer dizer há que mudar completamente a maneira de pensar. A maneira de pensar tem que ser mudada e transformada. É preciso que tu recebas a minha semente, a semente da minha palavra, da minha revelação, de quem eu sou, daquilo que eu vim fazer à terra, e essa semente tem que entrar dentro de ti, e ela tem que crescer e crescer e crescer para dar fruto. Então Jesus disse a Nicodemos que era necessário fazer alguma coisa, havia um processo para a pessoa entrar dentro do reino. Mas agora você vai ouvir o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 17. Assim está escrito: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Toda a gente leia comigo: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Revogar é uma expressão que tem a ver com anular, ou concluir, ou acabar. Jesus diz: não pensem que eu vim anular a lei. Eu não vim nem anular a lei, nem os profetas, eu vim para cumprir. Verso 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Verso 20. Porque vos digo, quem é que está a falar a propósito? É Jesus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus disse: se a justiça daqueles que o ouviam não fosse maior do que a dos fariseus e escribas, jamais entrariam no reino dos céus. Olha o que é que diz Mateus 7:21. Mateus 7:21 diz assim, todos conhecem: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Então Jesus com isto está a querer dizer que não basta dizer: Senhor, Senhor, acredito em Ti, eu Te recebo, aleluia, amém, está tudo feito. Não, existe algo mais do que isso. Jesus está a querer dizer que para se entrar no reino é necessário entrar num processo de mudança de vida. É necessário agarrar os princípios de Deus, abrigá-los no coração como uma semente e começar a vivê-los dia após dia. Eu digo aos irmãos aqui hoje o que eu disse a semana passada: você era católico e agora é evangélico, e o que é que mudou? Alguma coisa. Você era de uma religião, agora é de outra, e então? A questão aqui não é saber qual é o nome da sua religião ou da minha. A questão aqui é saber se nós já somos cidadãos do reino dos céus. E para ser um cidadão do reino dos céus, é necessário entrar num processo de mudança. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de vida, mudança de modo de agir. Por isso Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. E nós temos colocado, nós os evangélicos, colocamos nas pessoas esta ideia: basta levantar o braço e dizer Senhor, 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 e está tudo feito. Mas a questão não é dizer Senhor, Senhor, é mudar de vida, é viver de outra maneira, de outra forma, é substituir os velhos hábitos que não prestam, que são errados, por uma nova conduta, uma nova forma de se viver. Porque senão podemos ser evangélicos, católicos, podemos ser muita coisa, mas parece que não estamos dentro do reino de Deus. Você repara uma coisa: eu não sei se há aqui alguém que já pediu cidadania a uma nação. Se você chegar a uma outra nação e for para lá viver, de repente você quer se tornar um cidadão daquela nação onde não nasceu. E para você se tornar um cidadão de uma nação onde você não nasceu, você precisa de solicitar as condições. Faço-me entender? E o governo vai lhe dizer quais são os requisitos que você tem que obedecer para se tornar um cidadão dessa nação. Eu não sei aqui em Portugal quais são as condições para um cidadão estrangeiro se naturalizar português, mas há um conjunto de exigências. É necessário que a pessoa cumpra um conjunto de exigências para se tornar um cidadão de uma nação onde ela não nasceu. Está alguém na casa? Jesus veio para trazer uma nação. Ele é o rei dessa nação. Existem exigências para entrar dentro dessa nação e ser um cidadão com plenos direitos nessa nação chamada Reino de Deus. E a questão que eu faço aos irmãos é: será que nós temos entrado no processo de cumprir as questões que são requeridas para nos tornarmos cidadãos do Reino de Deus? Então Jesus disse: há muita gente aí que diz Senhor, 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 Senhor. Quantas pessoas hoje andam com Jesus na boca? Jesus para cima, Jesus para baixo, Jesus, 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 Jesus. Mas a questão é, a maneira de viver, a conduta, o comportamento está de acordo com os requisitos que são necessários ou exigidos pela nação Reino de Deus para a gente entrar lá e fazer parte dessa nação? Essa é que é a questão. Por isso é que Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará dentro do reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus diz: para entrar dentro do reino, fazer parte do reino, é preciso passar por um processo de mudança, nascer do alto, nascer de novo, abrigar a semente da palavra para que ela vá crescendo em nós e dê fruto. E o fruto é a pessoa começar a viver a vontade de Deus na sua vida. Está alguém na casa? Deixe-me contar algo interessante que nós acabamos de ler há pouco. Aí em Mateus 5, verso 17, olha o que Jesus diz: não penseis que eu vim revogar a lei.
ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Repita lá comigo: cumprir. Mais uma vez. Ainda mais uma. Ainda mais uma. Agora todos a uma só voz: cumprir. O que é que Jesus veio fazer? Cumprir. E há pessoas que pensam que cumprir a lei significa ele veio, ele cumpriu, ou seja, ele obedeceu a toda a lei, e depois de obedecer a toda a lei, disse: pronto, agora não há mais lei, acabou. Mas eu quero que você entenda que quando você lê em português, as coisas por vezes mudam de significado. No original, quando nós lemos no original, no grego mesmo, a palavra cumprir, você pode escrever, é a palavra plerosai, com 2 S's. Plerosai, no grego. A Bíblia diz: eu não vim para anular, eu não vim para revogar, eu vim para plerosai. Plerosai significa, sabe o quê? Quer escrever? Significa completar. Significa também trazer ao pleno enchimento. E também pode significar engravidar. Ou seja, Jesus não veio para acabar com a lei, ele veio para dar à lei espírito. Ele veio para que a lei ganhe relevância e significados. Ele veio para dizer que a lei de Deus é uma lei válida, é uma lei boa e que tem princípios que nós precisamos de ativar na nossa vida. Fiz-me entender? Então, cumprir não significa acabar, não significa terminar, não significa dar fim, significa dar espírito, dar vida, dar substância, dar reforço. É isso que significa cumprir no original. Por isso é que você está aqui salvo pela fé em Jesus, mas um cidadão do reino não é alguém que apenas levantou um braço e fez uma oração, mas é alguém que plerosai. É alguém que vive procurando cumprir a vontade de Deus no seu viver diário. Mas você hoje ouve muita gente dizer: ah não, porque essas coisas já passaram. Eu pergunto aos meus irmãos: não roubar já passou? Não matar já passou? Não dizer falso testemunho já passou? Desonrar autoridades já passou? Cobiçar já passou? Não, meus irmãos, são princípios espirituais que permanecem para sempre, porque são de Deus e são eternos. Por isso Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que plerosai. Alguém me entende? Aquele que vive os princípios, aquele que os aplica à sua vida. Diga amém comigo. Por isso é que o Senhor Jesus diz no verso 20: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e fariseus eram os religiosos hipócritas, que ensinavam a lei, mas não a viviam. Eles ensinavam, eles liam ao povo o que é que Deus dizia que se devia fazer, mas depois não havia plerosai na vida deles. Faço-me entender? Então Jesus diz: ei, se vocês não cederem à justiça deles, não entrarão no reino dos céus. Ou seja, não basta dizer Senhor, 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 eu te amo, creio em ti, aleluia, tu és tudo para mim, mas a minha vida é a minha vida, vivo como eu quero, do meu jeito, à minha maneira, e tu és bom e és amor e está tudo resolvido. E não é assim. Eu preciso de viver os princípios de Deus na minha vida. Nascer de novo não é amém, aleluia, eu quero Jesus e pronto. Nascer de novo é receber a semente da palavra
e viver um plerosai na sua vida. É você viver o princípio, viver a ideia de Deus, deixar-se moldar, deixar-se formatar por aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então repare, para entrar no reino, Jesus diz que é preciso fazer alguma coisa. Disse Jesus. Eu digo aos irmãos, aquilo que Jesus diz para mim é muito importante, porque Jesus é o meu Rei, é o Senhor da minha vida, Ele é a própria palavra. Amém? Então repita lá comigo, é preciso fazer alguma coisa. É preciso viver a vontade de Deus. Se repare, rapidamente em Marcos 10, 23, você encontra Jesus a dizer uma outra coisa. Marcos 10, verso 23. Em Marcos 10, 23, Jesus diz assim: olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Alguém leu, não? Há pouco ele disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor entra, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Agora ele diz: quão dificilmente entrarão no reino aqueles que têm riquezas. Porquê é que Jesus disse isto? Alguns dizem, bem, Jesus queria dizer que para entrar no reino tem que ser pobre. Não, antes pelo contrário, porque Jesus quer que toda a gente que está aqui seja rica. Obrigado pelo seu amém. Mas há um princípio aqui. Há aqui um homem, advogado, que vai ter com Jesus, e ele chega perto de Jesus para dizer: Jesus, o que é que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? E com isto, o que este homem quer saber é: como é que eu posso me tornar um cidadão da tua nação? Como é que eu posso me tornar um cidadão do reino dos céus? O que é preciso fazer? É o que ele quer saber. Porque você agora percebe, por esta expressão de Jesus, reino de Deus, que aquilo que ele está a falar sobre vida eterna tem a ver com a entrada no reino. Então este homem vem para perguntar a Jesus o que é preciso para herdar a vida ou entrar dentro do reino. E é engraçado que Jesus diz assim a ele: tu conheces as leis do reino? Conheces os princípios de vida do reino? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, por aí fora. Qual foi a resposta dele? Eu faço isso tudo desde criança. E quando o rapaz diz, eu faço isso tudo desde criança, Jesus não disse, mas a ideia é esta: sério que tu fazes isso tudo desde criança? Então, se tu cumpres os requisitos, os princípios do reino, então tu és do meu reino, tu és um cidadão da minha nação. E se tu cumpres, se tu fazes, então eu sou o teu rei, sou o teu senhor. Você sabe que a palavra senhor no original é uma palavra que significa o dono. E Jesus está conversando com ele, e a ideia é esta: se tu cumpres os requisitos do meu reino, se tu queres entrar nele, se estás a cumprir as exigências, então tu és um cidadão, tu estás no reino. E se tu estás no reino, eu sou o teu rei, eu sou o teu senhor, eu sou o teu dono. E se eu sou o teu rei, o teu senhor, o teu dono, eu sou dono até daquilo que tu possuis. E se eu sou dono daquilo que tu possuis, então eu, como rei, posso fazer o que eu quiser daquilo que é teu e daquilo que te pertence. Porque é assim que funciona um reino, é assim que haja um rei. Então Jesus diz a ele: e já que é assim, agora eu quero que tu vás e que vendas tudo e que dês aos pobres, porque aquilo que tu tens ou aquilo que te pertence é meu, porque eu sou o rei, o senhor, o dono, e tu dizes que praticas os princípios do meu reino, logo tu és um cidadão do meu reino. Então faz aquilo que eu quero que tu faças, vai e vende. E a Bíblia diz que ele foi embora porque era dono de muitas propriedades. Jesus disse:
como é difícil entrar dentro do reino alguém que possui riqueza. Hoje eu quero que você entenda que para entrar dentro do reino, nós não podemos ser donos de nada. Vire-se para o lado e diga: para entrar no reino, não se pode ser dono de nada. Alguém vai dizer: pastor, o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que se você é dono da sua casa, dono do seu carro, dono dos seus bens, você não pode entrar dentro do reino. Você fica à porta, está de fora. Ah, mas eu creio em Jesus, está de fora. Mas eu digo Senhor, Senhor, está de fora. Porque Jesus disse que para entrar dentro do reino, nós não podemos ser donos de coisa alguma. O que isso significa? Significa que eu tenho que entender que se eu sou de Jesus, se eu faço parte de uma nação cujo rei é Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Tudo o que eu tenho, tudo o que você tem é dele. Tudo o que você possui pertence a Ele. Seu carro, sua casa, sua roupa, sua família, qualquer coisa que você tenha, não é seu, não lhe pertence a si, pertence a Ele, porque é do rei, é do dono e não é nosso. Mas você sabe quantas pessoas têm esta ideia de que o que elas têm pertence a elas e é delas? E dizem com arrogância e com orgulho: isto é meu, aquilo é meu e aquilo também é meu, e é meu, e é meu, e é meu. E só pode entrar dentro do reino aquela pessoa que entende que nada é seu, mas tudo é dele. E sabe de uma coisa? Quando eu entendo que nada é meu e que tudo é dele, eu estou disponível para lhe obedecer de todo o meu coração. Aquele rapaz voltou, as costas, foi embora porque era dono, ou seja, as coisas eram dele. Ele queria ser um cidadão de um reino em que o rei era Jesus, mas as coisas tinham que continuar a ser deles, ou dele. Quando você quer fazer parte do reino de Deus e fazer de Jesus o seu rei, tem que ter a coragem para dizer: a partir de hoje, nada é meu, tudo é dele, tudo pertence a ele. Portanto, qualquer coisa que ele me peça, eu faço. Qualquer coisa que ele me mande, eu faço. Se ele me mandar dar, repartir, não importa, eu farei, porque não é meu, é dele. Fiz-me entender? Mas muitas vezes nós estamos aí agarrados às coisas: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Fala-se na igreja de oferta: já estou a mexer naquilo que é meu. Que é o quê? Vem você dizer que você é cidadão do reino e vem com a história: estou a mexer no que é seu. Afinal é seu. Então se é seu, não é do rei. Se não é do rei, você está fora do reino. Como é que ficamos? É nosso ou não é nosso? Por isso é que este rapaz foi embora, e por isso é que Jesus disse: não conseguem entrar dentro do reino aqueles que possuem as riquezas, aqueles que se consideram donos das coisas, aqueles que acham que as coisas lhes pertencem, aqueles que acreditam que as coisas são suas. Queria fazer um desafio aqui, dizer aos irmãos: a partir de hoje, decida deixar de ser dono das coisas que estão em seu nome e comece a declarar que Jesus é o dono de tudo o que é seu. Você tem um negócio, chega ao negócio e diga: este negócio a partir de hoje não é mais meu, este negócio é do meu rei, do dono da minha vida. Eu sou administrador disto, mas o verdadeiro dono está sentado num trono lá em cima. Esta casa não é minha, este carro não é meu, esta roupa não é minha, o que eu tenho não é meu, tudo é dele. Eu sou administrador, eu sou um gestor, mas tudo é dele. E sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse que quando nós nos libertamos deste sentimento de posse e começamos a decretar que Ele é o dono e o Senhor das coisas, 100 vezes mais nos é acrescentado. Porque o Rei acrescenta àqueles que se libertam do sentimento da posse para considerar do Rei tudo aquilo que está nas suas mãos. Por isso é que Pedro a seguir diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, Jesus
te entregamos tudo o que nós tínhamos, fizemos de ti o nosso Rei, Senhor e Dono. E Jesus disse: não há ninguém que, tendo deixado a posse das coisas por minha causa, não receba mais. Não se pode entrar no reino sendo dono das coisas. É preciso considerar Jesus o Rei e o dono daquilo que nós possuímos. Alguém me entende? Então há tanta gente aí que diz Senhor, Senhor, braço levantado, aleluia, treme, treme, abana, abana, mas na realidade, quando chega a hora da verdade, você percebe que não está dentro do reino, porque não vive a vontade do Pai, porque é dono e senhor do que possui, não admite que ninguém toque naquilo que é seu, porque é o dono. Afinal, quem é o dono? Somos nós ou é Ele? Se nós entramos dentro do reino, temos que considerar que tudo o que nós temos ou possuímos não é mais nosso, mas é dele e pertence a Ele. Você já viu pessoas que dizem tantas vezes, isto é meu, aquilo é meu, brigam por ter posse de mais, até que de repente morrem, vem outro e diz, e agora é meu, e começa uma nova luta. Irmãos e irmãs, Jesus quer nos libertar desse sentimento terrível de que é meu. É necessário libertar-se disso e começar a declarar, é dele, pertence a Ele. Ele é que é o Senhor, Ele é que é o dono, a Ele é que é dada a honra, a glória, o poder e a majestade, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então, para se entrar dentro do reino, não é por Senhor, Senhor, é por fazer alguma coisa. E há muita gente hoje nas igrejas e por aí, que blá, 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 mas está fora do reino. De acordo com aquilo que Jesus disse, está do lado de fora. Não vive a vontade do Pai, não pratica a palavra, não abriga a semente para dar fruto. Não é só Senhor, Senhor. É mudar o pensamento, é mudar a conduta, é mudar a forma de viver, é mudar literalmente a maneira, o estilo de vida para se viver à maneira de Deus. Para terminar, leia comigo Marcos 10. Marcos 10, verso 15. Jesus disse em Marcos 10, verso 15: em verdade vos digo, quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Veja quantas vezes Jesus diz, se não fizer isto, se não fizer aquilo, não entra. Você sabia que há muita gente enganada? Você não me ouviu. Há muita gente enganada. Eu ouço tanta gente hoje falar de reino para cima, reino para baixo, e o reino, e o reino, e o reino. Mas qual reino? Estão cumprindo aquilo que Jesus disse? Estão vivendo os princípios de Deus? Você vê gente na mentira e acha que está dentro do reino. Você vê gente que vive em adultério constante e acha que está dentro do reino. Você vê gente que vive em perversão sexual e acha que está dentro do reino. Você vê gente que rouba e diz que está dentro do reino. Você vê gente que vive e diz que está dentro do reino. Porquê? Porque um dia levantou um braço, fez uma oração, disse, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. Era bom que fosse assim. Jesus disse, é necessário nascer do alto. É necessário um processo de mudança, um processo de conversão, de pensamento, de atitudes, de forma de viver. É necessário, disse Jesus, plerosai, é necessário agarrar os princípios de Deus e praticá-los na sua vida. É necessário libertar-se do sentimento de posse. É meu, é meu, é meu. Não, nada é meu, tudo é dele. E qualquer coisa que ele me peça, eis-me aqui para fazer. Deixe-me só fazer uma provocação. Sabe porquê é que há muita gente que tem problemas com dízimo? Sabe porquê? Diga lá para casa também, por um problema, estão fora do reino. Quando você está dentro do reino, você diz assim, tudo o que eu tenho é do Senhor. Ó Senhor, é para dizimar, aqui vai, não é meu, é teu, tu és o dono, tudo te pertence. É simples, é a visão de reino.
Nada é nosso, tudo é dele. Agora Jesus diz: se vocês não se tornarem como crianças, quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Para entrar no reino é necessário adotar postura de criança. O que é que significa postura de criança? Significa confiança. A criança desenvolve uma confiança com quem está à sua volta. Ela confia no pai, na mãe, no irmão, no amigo da família. Por isso é que há crianças que são abusadas e maltratadas, porque a criança tem uma facilidade em confiar e em depender. E Jesus diz que nós, para entrarmos dentro do reino, precisamos de nos tornar como crianças, no sentido de confiar e depender do nosso Pai Celestial. Por isso é que Jesus disse: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque vosso Pai sabe o que vocês precisam, cuidará de vocês. Para entrar dentro do reino, eu preciso de me tornar criança, no sentido de acreditar que aquilo que Deus diz vai se cumprir, de que as suas promessas são fiéis e verdadeiras, de que o dia de amanhã vai ser um dia de vitória, porque Deus promete. E não importa se há crises, dificuldades, problemas, ameaças, o melhor de Deus vem a caminho, porque Ele diz. E nós confiamos, e nós descansamos, e estamos a ser como crianças. Eu estava numa igreja outro dia, estavam meia dúzia de miúdos da igreja a correr no meio das cadeiras, antes da reunião, corriam, gritavam, corriam. E um irmão diz-me assim: já viu, pastor? Estes aqui não têm problemas. Estes aqui não estão preocupados com os problemas da vida. E nada os incomoda, pastor. Não se preocupam com nada. Exatamente. Eles confiam que problemas é coisa que o pai e a mãe resolve. A função deles é brincar, rir, divertirem-se, jogarem PlayStation. Problemas é coisa de pai e mãe. Sustento é coisa de pai e mãe. O sapato é coisa de pai e mãe. A roupa é coisa de pai e mãe. Comida na mesa é coisa de pai e mãe. Não é coisa deles. Faça-me entender. E Jesus diz: para entrar dentro do reino e ser cidadão do meu reino, é necessário ser como criança. Ai, o que vamos vestir amanhã? Amanhã, nosso Pai cuidará disso. O que vamos comer amanhã? Amanhã, nosso Pai cuidará disso. Ai, será que amanhã vamos ter trabalho? Trabalho é o que há mais na terra. Dizem alguns: mas eu quero emprego. Isso é outra coisa. Mas amanhã, meu Pai cuidará disso. E quando nós vivemos nesta confiança e nesta dependência, que há um Pai no céu que cuida de nós, claro que fazemos a nossa parte, mas o medo, o pânico vai embora, e nós confiamos que Ele cuida, porque Ele promete. Isto é cultura, é mentalidade de reino. Isso nos leva para dentro de uma vivência que Jesus diz: é o meu reino. Ninguém pode entrar nele se não se tornar assim. Então há muita gente que continua religiosa. Tem uma religião, tem uma igreja, tem uma fé, certo? Diz Senhor, Senhor, acredita em Deus, faz umas coisas, blá, 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 blá. Mas na realidade, reino é uma outra história, é uma outra coisa. É necessário fazer alguma coisa para entrar e fazer parte desse reino. E Jesus muitas vezes disse: se não fizer isto ou aquilo, não pode. Aqui Ele disse: se não se tornarem como crianças, vocês não podem entrar. Jesus disse a Nicodemos: se não nasceres de novo, nem vês, que significa experimentar, nem entras. Jesus disse sobre o rico: olha, este aqui considera-se dono do que possui, tudo é dele, tudo é dele. Esta gente não consegue entrar dentro do meu reino. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podem entrar dentro do meu reino. Então, o reino é uma cidadania que você adquire por se deixar mudar, moldar à imagem da vontade de Deus. Por isso é que Jesus disse, ouça o que eu vou dizer para terminar, missão principal da igreja. Jesus disse: ide e fazei discípulos
Pode repetir comigo a expressão? Outra vez. Discípulos de todas as nações. Como é que nós fazemos de alguém um discípulo? Alguém sabe? Jesus diz: ensinando essa pessoa a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. A nossa função aqui na igreja, meus irmãos, é ensinar cada um dos irmãos e das irmãs a guardar o que Jesus ensinou. Como é que Jesus ensinou que um homem deve ser? Como é que ele ensinou que uma mulher deve ser? Como é que Jesus ensinou a respeito do relacionamento com os outros? Ele ensinou a odiar, a aborrecer, a criticar, a falar mal, a agredir, a ser violento, a fazer vingança, a pagar mal com mal, certo? Sim ou não? Ele ensinou como nós devemos viver, qual deve ser a nossa conduta de vida, a nossa forma de viver. E quando nós aceitamos isto e deixamos que esta palavra nos mude, estamos a tornarmos-nos cidadãos do reino de Deus. Aí alguém pode olhar e dizer: esta pessoa tem uma nova nacionalidade, há uma nova cultura, há uma nova mentalidade, há uma nova forma de viver. Quantos concordam comigo? Você sabe de uma coisa? Quando você entra para o reino, alguém à sua volta vai notar. Infelizmente muita gente confessou Jesus, levantou o braço, aleluia, vai a uma igreja, mas ninguém nota à sua volta que você mudou. Agora quando as pessoas dizem: o que é que aconteceu com esta pessoa? Não é mais a mesma, não tem a mesma cara de trombas que tinha, nunca mais falou palavrões, nunca mais bateu na mulher e nos filhos, nunca mais se embriagou. O que é que acontece com esta pessoa? Esta pessoa tem uma nova nacionalidade, é um novo cidadão. Esta pessoa tem uma nova cultura, uma nova mentalidade, uma nova visão da vida. Esta pessoa mudou, esta pessoa nasceu do alto. A semente da palavra entrou no coração, foi bem abrigada e está a dar fruto. Faço-me entender? Porque de resto, meus irmãos, continuamos apenas a ser pessoas religiosas. Eu digo aos irmãos: o mundo está cheio de religiões, e vou-lhe dizer, religião não muda nada e não resolve nada. Nem a religião evangélica muda. Talvez você não saiba, mas no meio da religião evangélica há tanta briga, tanta discussão, tanta agressão. Nós dizemos que temos a verdade e brigamos tanto entre nós. A religião evangélica não é solução, nenhuma religião é solução. A única solução para o mundo é uma nova cidadania, é as pessoas entenderem um novo conceito de vida, é as pessoas perceberem que Jesus veio aqui para nos dizer como temos que viver. E quando a gente abriga essa visão e começa a vivê-la no dia a dia, isso vai fazer diferença, vai tocar quem está à nossa volta. Por isso há gente que olha para si e diz assim: o que é que você tem que você não é o mesmo? Você mudou, você está diferente para melhor. O que é que se passa consigo? O que é que há em você? Você não parece a mesma pessoa. O que é que aconteceu consigo? Você anda numa religião? Aí eles dizem, porque eles notam a diferença. E é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Não para sermos de uma religião, estamos aqui para sermos cidadãos de uma nação, um reino que não pode ser abalado, no qual nós entramos porque adotamos uma nova filosofia de vida para a nossa vida. Porque senão, meus irmãos, é tudo a mesma treta. Eu digo aos irmãos aqui hoje, por vezes ficamos cansados de tanta treta. Concorda comigo? Senhor, 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 Senhor. Mas a vida é um nojo. Ai, 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 ai. Senhor, 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 Senhor. Mas a vida é uma lástima. Senhor, 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 Senhor. Mas é cada uma pior que a outra. Não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para viver os princípios de Deus. Eu não vim anular nem revogar a lei. Eu vim plerosai, eu vim cumprir. Eu vim dar espírito, dar sentido, dar reforço aos princípios do meu Pai para a vossa vida. Glória a Deus. Aleluia.